Momento do Discipulado. O discipulado não é individualista, mas visa a comunhão. Um jogador de futebol tem que aprender a jogar para o time. Ele quer ser estrela, mas ele tem que aprender que não é o tempo todo. Se ele quiser ser individualista, ele vai prejudicar toda a equipe. Num ambiente militar, as pessoas aprendem a estarem unidas e há treinamento de ordem unida. O militar não pode fazer o que ele quer, como bem entende, ele tem que estar junto com os outros e receber ordens comuns. A igreja é para ser tipo um ambiente militar, o que não é fácil. Assim, Deus estabelece, porque Ele é o Senhor dos exércitos, e Ele quis o seu povo de Israel organizado, disciplinado, cada um sabendo onde morar, onde montar a sua barraca, para todos estarem ali organizados. Eles saíram do Egito arregimentados, segundo a orientação do Senhor. E assim é para ser a igreja. Não individualistas os crentes, como que cada um faz o que bem entende, um dia vem na reunião só para assistir a reunião. Não é para ser assim, é para serem organizados os cristãos e funcionarem em grupos pequenos, em células, como que pelotões, e vão atuar juntos. Tem que aprender a atuar juntos. Uma reunião de célula uma vez por semana é pouco. Os membros da célula, junto com o seu líder, têm que estar em comunhão o restante da semana e terem uma outra atividade de testemunho, de evangelização, visitação a outras igrejas. Isso precisa ser feito com os membros da célula em comum, não só a reunião deles. E o discipulado é um relacionamento pessoal, que não é individualista. Não é para ser um conselheiro exclusivo para o discípulo. Não é para ser assim, é para entrosar o discípulo no corpo. Inicialmente, assim, temos que dar atenção individual como um bebê. Mas depois que o bebê cresce e vai para a escola, ele não é tratado individualmente na escola, ele é colocado numa classe com outras crianças. Isso é essencial, esse aprendizado em sociedade, ele tem que aprender a sociabilidade, tem que desenvolver essa característica junto com as outras crianças. Isso é uma criança normal, que é criada junto às outras crianças. Nenhum pai vai conseguir ter o seu filho exclusivo para si dentro de casa. Isso não é uma educação. E cá para nós, no Brasil hoje, isso é crime. E vão denunciar ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar vai pegar a assinatura do juiz que vai levar essa criança, tirá-la do seio da família, porque ela não está indo à escola. Isso no Brasil é obrigatório. Pois é, pais cristãos têm que ser conscientes. Você vai educar seu filho, mas acompanhando o filho na escola. Você não pode tirar da escola e ficar com o filho para si dentro de casa. Na igreja, os líderes têm que entender que os irmãos têm que ser organizados para funcionarem em comum. Isso é comunhão. E não é só reunião, as pessoas se acomodam na reunião. Tem que tirar os crentes da comunhão e levá-los a outra atividade. Seja numa evangelização, numa praça, numa visitação a outra igreja, seja num programa especial de um acampamento, um retiro, uma vigília. Isso é essencial, é necessário. Os líderes têm que fazer esse exercício de ordem unida, levar os irmãos juntos. Aí nós vamos
aprender quem são aqueles enjoados, aqueles que dão desculpa para não ir, aqueles que são acomodados, aqueles que não se ligam com os outros, que querem ser separatistas e por aí vai. Nós vamos aprender a conhecer os irmãos para amá-los melhor, mais, e podermos também orientá-los melhor na obra do Senhor. É necessário colocar os irmãos em conjunto com os outros irmãos, mas inicialmente a nossa atenção tem que ser individualizada até levarmos a pessoa a formar uma convicção de ele quer ser um cristão, quer obedecer e vai então ser levado junto com os outros para situações de obediência. O líder que vai discipular alguém tem que levar esse alguém a fazer parte de um corpo, de um grupo, uma célula, para funcionar junto com os outros. Os assuntos da célula são assuntos da vida de cada um daqueles. Todos têm que aprender a reconhecer os outros, praticar a mutualidade cristã, que são os mandamentos do Novo Testamento, amar a todos os outros, suportar a todos os outros e preferir em honra os outros, submeter-se à liderança junto com os outros e assim por diante. Todos os mandamentos de uns aos outros do Novo Testamento têm que ser praticados na célula. Eu digo que a reunião grande massificada é uma ficção religiosa, é um engodo, aparência, uma religião mecanizada que não tem valor espiritual para Deus. A verdadeira igreja é o grupo pequeno onde a pessoa é vista, conhecida, exortada, amada, orientada, disciplinada e assim por diante. No pequeno grupo, participando, não só em reunião, mas na célula, os líderes, preste atenção, tem que sair com os liderados para outras atividades onde eles vão ser provados, testados, acompanhados, desenvolvendo a comunhão. O Neemias, servo de Deus, que protagonizou uma história muito interessante e bonita na Bíblia, enfrentou lutas e dificuldades, mas ele recebeu uma ordem do rei para que ele fosse governador, e em alguns momentos ele teve que usar dessa autoridade para fazer aqueles judeus empedernidos funcionarem. Eu digo empedernidos porque eles eram endurecidos, eles vieram do cativeiro, mas se estabeleceram e preferiram cuidar da sua vida individual a cuidar da obra de Deus, ou construir o templo. Demoraram a construir o templo, foi uma epopeia aquilo. E depois pararam, mas 100 anos depois, por aí, um tempo longo, Deus mandou Neemias para que eles reconstruíssem as muralhas da cidade, sem o que eles não teriam uma vida separada, santa dos outros povos. Eles teriam que ter as muralhas da cidade. Então foi uma obra de mutirão, todos foram convocados e ali houve coisas interessantíssimas. Velhos tiveram que trabalhar também, sacerdotes, pessoas delicadas, intelectuais, tinham que trabalhar carregando pedra. Mulheres iam trabalhar carregando pedras e crianças também tinham que estar envolvidas na obra. Todos tinham que estar envolvidos na mesma obra. Trabalharam lado a lado, cada um trabalhando, reparando, fazendo a obra, e eles tinham que se adaptar com a sua célula, o grupo. Toda a muralha foi distribuída por famílias, por grupos de pessoas que tinham que trabalhar em comum.
eles tinham que desenvolver a sua capacidade. Uns iam cavar, outros iam carregar a padiola. Mulher também trabalhava. A padiola facilitava carregar uma pedra pesada, porque uma pedra pesada demais era carregada por meia dúzia, 10 pessoas ou mais, conforme fosse o peso dela. E assim, aquelas pessoas, inclusive mulheres e crianças, também faziam um pouquinho de força. A padiola permite muita gente trabalhar para carregar um peso grande, e assim levavam a pedra até onde ela precisava ir. Depois tinham que subir a pedra lá na muralha, era outra trabalheira, mas muita gente carregando, subindo, levando a pedra até que ela era colocada no seu lugar na muralha lá em cima. E assim a obra toda foi se desenvolvendo. E ficou o registro na Bíblia para nos ensinar como Deus quer que façamos, junto com os outros. Ninguém pode ser um crente do eu sozinho, um crente individualista, porque isso não é de Deus. Para ser salvo, vai ter que fazer parte do corpo. Para isso existe a ceia do Senhor, que é mais um teste de verificação da comunhão dos irmãos. Deus quer que isso seja assim. Cada um tem que ajudar os outros a serem assim. Não há salvação para crentes individualistas. Pense nisto.